Professor Pugina, como é que a oposição tem que tratar essas diferenças entre Dilma e Lula? Tem alguma estratégia? É fascinante a gente debater com pessoas inteligentes que usam retóricas bem montadas e quase convencem. Quase convencem. Mas o nosso telespectador sabe, por mais que seja dito ao contrário, o governo Lula foi uma continuidade do governo Fernando Henrique, que, por sua vez, foi uma continuidade do governo Itamar Franco. E se pode falar de projeto com continuidade, é esse projeto. É esse. Terá variantes no meio do percurso. Mas são estes longos anos de manutenção de um mesmo projeto que garantiu a estabilidade que, num período extremamente favorável do mercado internacional, fez com que o Brasil tivesse um crescimento da sua economia. Eu quero lembrar, voltando ao tema do meu artigo, que dos 20 países menos corruptos do mundo, todos separam Estado, governo e administração. Eu quero repetir que a perda de credibilidade dos políticos brasileiros, que é permanentemente descendente, chegou a 92%. E eu fico me perguntando, será que o grande senhor, comandante da política nacional nos últimos 8 anos, não tem nada a ver com isso? O homem que presidiu a República, com todos os poderes presidenciais na mão, não tem responsabilidade pelo descrédito da política? Será que, me desculpa, mas será que o partido do tamanho e da expressão do PT não poderia ter feito avançar um pouco mais na lisura do trato da coisa pública? Estas barganhas em torno de cargos de liberação de emendas parlamentares para manter unida a base do governo, esta estratégia de conceder favores para as corporações, para as organizações porque sabe, é tanto poder, é tanto dinheiro, é 23% do PIB nacional, que poucos são os mal intencionados que aceitam ficar longe desse governo, do governo, seja quem for. E olha, não é do Lula, troca lá, vem um outro, as moscas vêm correndo para circular ali ao redor. É possível, com um outro modelo institucional, purificar a política brasileira. Agora, eu quero lembrar que, por esta continuidade que mencionei, ficou complicada a vida da oposição. Como é que você vai fazer oposição a alguém que está governando como você governava? Com sutis diferenças. Veja, vou pedir que ele faça o quê? Que ele faça aquilo que dizia quando estava na oposição? Não. Pode ser uma saída. Né? Vou começar a repetir o discurso que ele fazia. Veja que há uma dificuldade de discurso, porque, na prática, o PT se apropriou. Manteve funções importantes do outro governo dentro deste governo, para produzir esta continuidade, e o governo se comprometeu com esta continuidade. Agora faça um orçamento, telespectador, o orçamento aprovado pelo Congresso para 2011 foi votado no dia 23 de dezembro de 2010, antevéspera do Natal. No dia 9 de fevereiro, a presidente eleita cortou 50 bilhões do orçamento. Não deu 2 meses, mas que orçamentozinho com prazo de validade curto esse? Parece iogurte. Parece iogurte. Por que foi feito isso? Porque foi necessário sair daquela euforia de gastança que predominou nos últimos 3, 4 anos do governo Lula, onde houve, de fato, uma ruptura com o equilíbrio das contas públicas, para produzir aquela, como nunca antes nesse país, números fabulosos, com aumento de despesa, e a economia se desajustou. Retomando o debate, professor Pugina e professor Álvaro da Rocha. O secretário Flávio Kutz antes estava falando sobre as sutis diferenças entre o governo Lula e o governo Fernando Henrique e brutais diferenças entre o governo Lula e o governo Fernando Henrique. O nosso debate também incluindo Dilma Rousseff nisso aí. O que o senhor tem a responder, e o senhor também, professor, evidentemente, ao secretário Flávio Kutz? Acho que a própria ministra está mostrando que há diferenças entre o governo dela e o anterior.
o comportamento dela, de ficar trabalhando sexta-feira no Palácio, dividindo as reuniões dos ministros em pequenos grupos, porque o modelo que era feito antes só dava comício, não dava reunião de trabalho, né? Chamando os ministros para despachar na sexta. Eu acho que é um estilo diferente. Ela não está fazendo, seja ela está governando, né? E a atividade de chefe de Estado, que era aquele xaraxaxá que o Lula fazia, correr o Brasil, para baixo para cima, não é? Como um comunicador qualificado, que é forçoso reconhecer, não é? Que lhe granjeava simpatia, ele tinha uma capacidade de comunicação imensa com a alma popular. Inclusive chegou ao ponto de convencer uma pessoa inteligente, como o deputado Flávio Cusco, que está tudo maravilhoso. Eu falei maravilhoso, que está bem comparado com tudo que tu disse, que é um desastre. Eu acho que é um desastre. Olha aí, não é um desastre. 8 anos. Não acho nada maravilhoso. 8 anos de governo. Não são 8 meses, não são 8 dias. A educação melhorou ou piorou? Como é que está o SUS? Melhorou ou piorou? A sua segurança? Mas eu estou falando dos setores chaves do desenvolvimento social, educação, saúde, segurança. Ou seja, 8 anos depois, entrega pior do que recebeu, e parece que nós estamos... É como se outro dia eu saí para a rua, eu até escrevi um artigo, né? Eu saí para a rua e vi um pobre. Porque na propaganda oficial não há mais pobre no Brasil, os pobres todos... E eu vi um, por Deus Nosso Senhor, ele estava ali na minha frente, parado numa esquina da Benjamin Constant. Se sentindo como o único pobre do Brasil, porque estamos num mar de prosperidade onde não falta emprego para ninguém. Não, tenha santa paciência, acho que há muito exagero nisso, né? Por que a oposição não conseguiu mostrar isso à sociedade, professor? Porque a oposição é incompetente, mas isso aí não tem a menor dúvida. Ela é incompetente, né? 2, ela se apequenou diante do crescimento do Lula. O crescimento do PT no Brasil foi um crescimento enorme. E eu não estou dizendo aqui que o povo não saiba votar, eu digo que o povo votou em conformidade com a comunicação mais convincente que chegou até ele, né? E por fim, o que a oposição vai propor de diferente daquilo que o Lula está fazendo? Se o Lula está continuando aquilo que ela iniciou, vai ficar complicado? Entendeu? Estamos sem discurso. Tanto que o Serra, para tentar se descolar um pouco, dizer que tinha uma coisa diferente, tratou de se colocar à esquerda da Dilma, por falta de espaço no leque político, porque o PT pegou num ângulo de 180 graus, toda a abrangência do leque político, ele tinha conversa para todas as pautas e para todos os assuntos. Então, ficou realmente uma situação difícil. Eu não sou do tipo que torce contra o Brasil, mas de jeito nenhum. Eu não sou do tipo, como tem certos partidos que fazem oposição, jogando casca de banana na frente dos que estão governando. Eu não faço isso. Eu quero o bem do Brasil, e para o bem do Brasil eu acho que esse país precisa fazer uma reforma política que vá além do financiamento público de campanha e voto em lista. Tenha santa paciência, tem coisa muito mais grave. Eu acho que quem tem um compromisso com a moralidade da política, quem acha que a política tem que seguir padrões de conduta superiores, não pode adotar um modelo que em si é ficha suja, porque ele obriga o governo a comprar voto no Congresso. Ou compra com dinheiro, ou compra com cargo, ou compra com emenda parlamentar. Essas são as moedas. A Previdência Social não tem interesse político nenhum, mas é um grande problema. Vai estar lá. A Previdência Social não interessa. O quadro permanente do funcionalismo público não dá dividendo político, está fora da discussão. As despesas de custeio não tem dividendo político, está fora da discussão, mas é um problema. O que interessa no debate político brasileiro? Cargo de confiança, cargo de direção das estatais. Ninguém sabe quantos são os cargos de confiança na direção das estatais. Emendas parlamentares e investimentos para as regiões do país que são negociadas por voto. Olha, dá para fazer melhor com o modelo institucional. É a regra do jogo. Essa regra do jogo impõe essa conduta ao jogador.